Primeiro, uma grande alegria, uma grande oportunidade poder estar com vocês aqui pela primeira vez, fazendo parte, iniciando nessa família, logo de casa nova, mas tive a oportunidade de fazer parte dessa casa e depois ir para outra casa, o Lar Espírita. E pensando na fala de hoje, como a Luciana coloca, falarmos de Jesus sempre é muito bom. Mas na noite de hoje nós vamos iniciar primeiro pensando no tema, o que o tema tem a nos oferecer. Porque às vezes nós escolhemos o tema e nós não refletimos sobre ele. Entender verdadeiramente o que é Jesus no lar. Porque nós estamos falando Jesus em alguma coisa, Então é Jesus no lar. E o que seria o lar primeiramente? Depois nós vamos refletir sobre Jesus. Mas quando pensamos nele em alguma coisa, aonde seria? Pensemos cada um de nós, porque definição de lar teria várias delas, Poderíamos pensar primeiramente o nosso lar, a construção onde nós moramos, onde nós estamos com as nossas famílias, junto com pessoas que dividem conosco o dia a dia. Mas para muitos de nós... Subir? Melhor? Melhor. Mas para muitos de nós, o lar também pode ser o local de trabalho, porque muitas vezes as pessoas se sentem melhor no local de trabalho do que na casa, no próprio lar. E às vezes nós vamos escutar elas falarem: aqui é o meu lar, aqui eu me sinto bem. O lar também poderia ser a cidade em que nós nascemos ou que nós estamos, e aí nós pensaríamos: bom, aqui é minha cidade natal, aqui é o meu verdadeiro lar, aqui é onde eu estou confortável, aonde eu me sinto feliz. E poderíamos expandir um pouco mais esse lar. O lar poderia ser de repente o país em que nós estamos, poderia ser o universo como um todo, ou o lar poderia ser somente a nossa casa mental, os nossos pensamentos, o lar mental. Falo isso porque antes de iniciar a reflexão da noite, deixo livre para que cada um, dentro da capacidade de interpretar o lar, possa ficar livre para transitar dentro dessas definições que eu trouxe sobre o lar. Porque agora nós vamos entrar a falar um pouquinho de Jesus. O que é Jesus? Quem é Jesus para nós? Porque agora nós podemos pensar em todas as definições de lar, em todos os momentos em que nós passamos, em que nós vivenciamos e que nós estamos no dia a dia. Pensar em Jesus. Pensemos cada um de nós. O que é Jesus para nós? Há várias definições se nós formos pensar, porque cada um também se encontra num grau de entendimento. E nós podemos deixar aberto também para essa reflexão de hoje. Mas se nós formos olhar primeiramente pelo estudo, pelos estudiosos, pelos historiadores, a definição de Jesus, ela vem traçar um momento da humanidade. Jesus vem ser aquele que modifica a civilização, e de fato assim o fez, porque trazemos um ponto da história entre antes do Cristo e depois do Cristo, mostrando a importância que ele teve dentro da humanidade. Mas a história, para buscar a verdade, ela trabalha com fotos, e naquela época não tinha fotos. Ela trabalha com vestígios, com objetos, e muito tempo já se passou. Então nós olharmos para Jesus através dos olhos da história e dos estudiosos, talvez fique muito distante, e realmente Jesus fique sendo apenas o modificador da civilização. Um outro ponto que nós podemos trazer a pensar sobre Jesus é aos olhos dos teólogos que buscam estudar a Deus, as relações dos objetos para levar a Deus,
comparando as coisas do mundo. E nesse ponto, se nós olharmos para Jesus aos olhos dos teólogos que nos trazem as informações, Jesus não passa de um objeto a ser estudado, que de fato nos leva a Deus, mas que perde toda a tua significância. E aí nós não conseguimos imaginar esse Jesus dos teólogos no nosso lar, independente do lar que nós escolhemos. Porque pela teologia, Jesus nada mais é do que aquele que legislou as crenças, aquele que garantiu um novo significado para a fé. E Jesus não é só isso. E entrando um pouquinho em um aspecto da doutrina espírita, que é a filosofia, dentro da que a doutrina espírita vai trabalhar, do livre pensamento, em sermos livres para pensar, a filosofia vai também trazer Jesus humano, a sendo comparado com as coisas do mundo, questionando todos os valores diante do mundo daquele que reflete, diante dos olhos daquele que olha, que seria o filósofo. E nesse ponto da filosofia, Santo Agostinho vai dizer que se nós de fato queremos compreender Jesus, nós temos que mergulhar um pouquinho mais a fundo. Não queremos trazer Jesus com as definições do mundo ou as definições que os outros dizem sobre Jesus, porque senão nós não vamos conseguir entender o que isso significa. E ele vai passar a ser apenas um condutor do pensamento, como se ele trouxesse uma informação, ou como se a informação viesse e eu passasse por Jesus para chegar a Deus. De fato, ele é a mensagem do Pai direto, mas o que ele significa? E aí nós chegamos talvez em nós, os crentes que acreditam, os crentes inertes que acreditam em Jesus, mas não se movimenta de acordo com o trabalho ou com a palavra que ele nos trouxe. E aquela fala do começo, quando eu perguntei o que seria Jesus para cada um de nós, o que é Jesus para nós agora? Como nós podemos interpretar Jesus se nós tirarmos a questão histórica, a questão da teologia e da filosofia? No campo do sentimento, qual é o verdadeiro Jesus? É aquele que distribui facilidades? Porque nós temos buscado em Jesus alcançar as facilidades. Quando as dificuldades do mundo batem à nossa porta, quando nós não nos sentimos muito bem com algumas coisas mundanas, com os nossos relacionamentos que não vão tão bem, com as dificuldades materiais, ou quando nós não conseguimos alcançar um desejo que nós temos, nós recorremos a Jesus, como se ele fosse aquele que distribuísse as facilidades. Será que nós temos compreendido de fato o que é Jesus? Porque ele mesmo sempre disse que ele não era o distribuidor das facilidades, e sim o caminho para que nós pudéssemos caminhar e trilhar. Mas nós só vamos até ele quando de fato o barco chacoalha muito, Quando nós entramos em desespero, ou então quando nós não quisermos nos movimentar, agir para poder romper as barreiras que por vezes nos impede de vencer, porque ele falou que nós teríamos aflições, ele avisou que não seria fácil, porque com ele também não foi, mas ele pediu para que nós tivéssemos bom ânimo, para que nós tivéssemos ação, para que nós pudéssemos nos esforçar para vencer as coisas do mundo. E é nessa fala que nós temos que pensar. É esse Jesus que nós temos que imaginar no nosso lar, independente de qual seja a definição de lar que nós escolhermos para seguir na noite de hoje. Não é aquele Jesus que nos entrega tudo de mão beijada,
que tira os empecilhos do caminho, mas é aquele que nos mostra como seguir, que nós devemos ter os nossos deveres, assumindo a nossa parte. E o assumir a nossa parte não é apenas nós ficarmos em prece, apenas pedirmos, porque é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós chegamos ao centro, esperamos o passe, nós pedimos as facilidades e vamos embora. Uma semana se passa e nós repetimos de novo, e por vezes ainda Jesus é culpado por nós não alcançarmos aquilo que nós desejamos. E nós não entendemos quais são os propósitos que nós fomos chamados. Nós não entendemos que nós temos que também contribuir e colaborar. Porque se nós não unirmos a nossa oração, que é de fato nos conectar com o alto, junto com o esforço, nós nada conseguiremos. E o esforço, ele não é simplesmente nós continuarmos fazendo as coisas como nós estamos acostumados. É intensificar as nossas forças, tanto pelo aspecto moral, tanto quanto aspecto espiritual, físico. É de fato que nós consigamos entregar um pouco mais do que nós estamos acostumados. Porque na verdade, se nós olharmos Jesus como sendo o nosso modelo, o nosso guia, aquele que nós devemos nos espelhar, ou aquele que nós devemos trazer para próximos de nós, nós temos que entender que Ele é, de fato, a nossa fonte de ensino. É nessa fonte que nós temos que buscar recursos, buscar exemplo para aplicar no dia a dia. E Ele sempre mostrou através da sua atividade que o esforço era necessário. E quando se despedia da multidão, ou seja, quando acabava o trabalho daquele dia, Ele se colocava a orar. Porque às vezes é muito mais importante nós agirmos do que ficarmos somente orando. Somos nós seres que encarnaram novamente e estamos diante de uma nova oportunidade de avançarmos, uma nova oportunidade de progredirmos. Mas para progredir, e esse é o objetivo de todo o espírito, o progresso, é preciso que nós trabalhemos, nos esforcemos. Porque qual seria o objetivo de nós voltarmos mais uma vez? Porque não é a primeira vez nossa aqui, né? Com toda certeza já passamos diversas oportunidades diante desse ciclo de reencarnações. E qual é o nosso propósito? Não é progredir? Não é avançar? Não é caminhar? E para que a gente possa realmente avançar, é preciso que nós estejamos integrados na dificuldade do mundo. Não é nos isolando ou nos isentando das dificuldades, é aprendendo de fato a superar, porque dentro da nossa trajetória espiritual, nós vamos aprendendo que os percalços, que as dores, que os apertos, é justamente aquilo que nos prepara para um caminho melhor. E às vezes nós queremos estar prontos, nós queremos não ter dificuldades, quando nós deveríamos valorizar as dificuldades, abraçar os momentos difíceis e tirar dele o aprendizado. Porque às vezes nós temos a tendência de ficarmos na ociosidade da prece, porque nem a prece verdadeira muitas vezes nós conseguimos fazer, que é aquela do coração, que é a verdadeira. Muitas vezes no momento da prece nós nos dispersamos e não alcançamos o objetivo de iluminação. Então é preciso que nós entendamos que a prece e o esforço, ambos se completam na atividade espiritual. Não adianta eu apenas olhar pelo campo do trabalho e do esforço
sem que eu ore, sem que eu tenha fé, sem que eu tenha confiança, sem que eu esteja de fato olhando ao plano superior. Mas eu também não posso apenas ficar parado, porque talvez eu corra o risco de não desenvolver as virtudes que nós viemos para desenvolver. Porque o progredir é intelectualmente, é moralmente, é através dos valores, através das virtudes. E será que o que eu tenho feito, a vida que eu tenho vivido, a maneira como eu tenho me portado, tem ampliado esses valores? Tem me elevado moralmente, espiritualmente? Se nós estivermos olhando talvez pelo mundo material, muitos responderão que sim, mas poucos teriam a coragem de dizer que estão progredindo pelo aspecto espiritual, moral, porque nós não olhamos para isso. Nós esquecemos que nós encarnamos com um objetivo claro de progredir e melhorar. A nossa visão, ela fica restrita àquilo que nós enxergamos e esquecemos de transcender o nosso entendimento. A oração, o esforço, o trabalho, eles são os remos da nossa embarcação. Estamos nós mergulhados num grande oceano, onde as ondas muitas vezes chacoalham, as águas muitas vezes são ferozes, mas nós temos o remo, esses dois ativos, do esforço e da oração, para nos tirarmos da dificuldade, ou pelo menos para nós entendermos o porquê é que nós estamos nesse caminhar. Mas nós buscamos a tranquilidade das margens, sem esforçar nem um pouco. Nós preferimos muitas vezes pedir para que alguém venha buscar nós do que nós de fato nos esforcemos para alcançar o outro lado. E aí nós perdemos todo o sentido do porquê é que aqui nós estamos. Porque Jesus disse que se pensarmos só nos momentos de oração, a oração de fato é todo ato de relação entre homem e Deus. Se é todo ato, é a todo instante. Toda a minha ação vai responder sobre a oração. Então não tem como eu dividir um momento em que eu olho para as coisas do mundo e um momento em que eu olho para as coisas do Cristo, para as coisas espirituais. Quando eu estou num trabalho, quando eu estou acordando, lá eu estou em trabalho espiritual. Será que nós compreendemos que vivemos num todo? Ou nós queremos dividir o nosso dia a dia, dividir os nossos locais entre onde eu busco pão, onde eu busco sustento, e o momento em que eu saio para escutar um pouquinho sobre a Boa Nova, sobre Jesus, sobre a doutrina espírita? Será que somente no centro eu tenho que ser bom? Ou a minha bondade está dentro de mim, em todas as áreas da vida eu consigo aplicá-la? E será que dentro da comunidade que aqui estamos, nós também não podemos fornecer, por vezes, as nossas habilidades profissionais para o auxílio da casa? Ou seja, estamos nós interligados, não há divisão entre o campo de trabalho e o altar, não tem divisão. E nós queremos dividir a nossa vida, nós queremos fugir das nossas responsabilidades, nós queremos fugir dos nossos deveres. E será que nós temos olhado pelos nossos deveres ou temos buscado apenas os nossos direitos? Se nós já começamos a olhar pelos deveres que nós temos no mundo para trazer Jesus para próximo de nós, talvez nós já tenhamos olhado que fazemos parte de um programa divino, que nós não viemos aqui aleatoriamente, viemos nós para cumprir um projeto reencarnacional com o objetivo
E se assim eu já consigo enxergar, eu começo então a olhar para a grandeza da Boa Nova de uma outra forma. Jesus não é mais somente aquele que transformou a civilização. Jesus também não é mais o caminho, o condutor apenas do pensamento e muito menos o legislador da crença. Jesus, ele é o renovador individual de cada um de nós. Se nós tivermos dificuldades para interpretar ou pensar quem é Jesus, ele é aquele que nos convida à renovação, mas depende de nós. Porque entre querer, entre planejar, entre imaginar e agir, há uma diferença muito grande. Então precisamos nós, de fato, entendermos a Boa Nova nessa dimensão, onde eu não mais venho buscar Jesus, porque se nós estamos aqui buscando Jesus, nós não entendemos ainda a grande mensagem, porque aqui não é lugar de buscar Jesus, porque Jesus já deveria estar conosco. Aqui seria lugar de buscarmos instrução, a fim de aplicarmos lá fora. Por isso na placa lá fora, amai-vos e instruí-vos, porque na carta de Paulo aos Filipenses ele vai dizer, para que se nós quisermos nos aproximar do sentimento do Cristo, é preciso que nós nos elevemos em instrução e caridade é amor. E como nós temos nos colocado? Temos aceitado levar Jesus para as nossas casas? Porque com certeza não é Ele que não quer, é nós que estamos preferindo vir buscá-lo ao invés de levar. E a casa, o lar, de novo, não precisa ser o local onde nós moramos, onde nós dormimos. O lar passa a ser a todo lugar da humanidade, a todo lugar em que nós somos convidados a estar. Nesse entendimento, através do esforço, nós vamos aceitando que Jesus nos habilite lentamente, porque nós já estaremos dispostos a nos matricular na verdadeira escola do Evangelho, do amor, dando o primeiro passo, aceitando a necessidade de trazermos Ele junto de nós. E aí Ele vai então nos habilitando. Assim como nós tiramos uma carta, uma habilitação para dirigir, nós temos ali um tempo, um preparo, e mesmo depois de habilitado, nós ainda não estamos 100%, não é? Aliás, muitas vezes passamos a vida toda sem estar 100%, porque queremos estar prontos, queremos estar com a vida sem problema, para nos entregarmos ao trabalho. E habilitar não é apenas crer em Jesus, crer na doutrina, crer nos seus ensinamentos, mas é converter-se de fato àquilo que Ele tem nos trazido. Porque crer, todos nós aqui já cremos nesse mundo espiritual, na continuidade da vida, em Deus, e isso não é mérito nosso, porque a doutrina espírita escancara isso para nós, que fica difícil de não crer, e às vezes nós achamos que nós já temos o entendimento disso, mas a doutrina nos traz isso claramente. Mas converter-se, aceitar de fato que Jesus passe a estar conosco, controlando as nossas paixões, porque quando nós aceitamos e abrimos o coração para o verdadeiro Evangelho, nós aceitamos que Ele comece a nos controlar, mas nós precisamos dar o primeiro passo, controlando as nossas paixões, controlando o momento, a maneira como nós nos portamos, como nós nos relacionamos. Ele começa a agir no nosso dia a dia, nos despertando inclusive a olhar para uma pessoa e entender que ali há um espírito,
com dificuldades, com facilidades, com dores, com alegria, assim como nós. Mais evoluídos, menos evoluídos, tanto faz. Se nós permitirmos que Jesus nos habilite, nós começaremos a compreender tudo aquilo que está ao nosso redor. E a maneira como nós enxergávamos, como nós sentíamos, ganha uma outra amplitude, porque de fato Jesus começa a nos renovar. E a reflexão é: será que nós temos buscado as coisas certas? Porque nem tudo que é grandioso traz luz, nem tudo que nos agrada de fato nos faz progredir, e às vezes as situações que nos colocam, eu poderia ter escolhido pela alegria ou pela tristeza, porque não é porque a situação se mostra difícil que eu preciso cair pela tristeza. Eu tenho escolhido o trabalho ou o descanso, ou o prazer? Quais têm sido as nossas buscas, as nossas ações? Porque temos falado em nos convertermos, e é chegado a hora de nós entendermos o que isso significa, porque às vezes nós ficamos apenas nos alimentando pela energia do passe, pela instrução, sem colocar isso em prática. E a conversão do Cristo se deu através do trabalho, e o Cristo vai nos convidando a essa mudança. Porque primeiro nós só pensávamos, nós só imaginávamos, mas aí o nosso pensamento começa a se transformar em palavras. As palavras lentamente começam a se transformar em ações, em movimento. As ações começam a se transformar em costumes, e os costumes de fato nos levam a ganharmos nas virtudes, nos valores. E aí quer dizer que nós aceitamos Jesus no nosso lar, seja físico, seja mental, seja através das atitudes, seja lá como for, que às vezes nós vamos olhar para situações difíceis e vamos seguir o exemplo do rio, que pouco importa o que é que está à frente dele, que ele segue o seu ritmo, que segue o seu fluxo, continua o seu movimento fluvial, mesmo com, às vezes, com restos na sua água, mesmo com dejetos, com vegetação, ele entende que aquilo faz parte e segue o seu rumo, segue o seu ritmo, independente do que é que tem à sua volta, à sua margem, vegetações ou não, independente da pureza que ele carrega através das águas, do seu leito, muitas vezes cristalino, mas muitas vezes ainda barrento. O fato é que nós precisamos buscar alcançarmos essa evolução, alcançarmos o oceano da evolução que nos convida de fato a progredirmos como cristãos. E aí nós pensamos, mas muitas vezes o exterior dificulta a nossa caminhada, os movimentos externos não deixam nós caminharmos. Mas aí o rio também nos dá um exemplo, que mesmo quando represado, mesmo quando tem o seu fluxo barrado, ali ele também exerce a sua função, transforma o seu objetivo em produzir, através da força hidráulica, energia. E a energia alimenta uma cidade, fornece luz para uma cidade. E nós, por vezes também, em momentos em que nós não conseguimos aos nossos objetivos,
podemos levar luz mesmo na dificuldade, porque nós vamos estar sendo acompanhados pelo mesmo sentimento do Cristo, lógico, uma proporção muito menor, distantes, mas aprendizes, porque somos alunos e precisamos buscar conhecimento. Estamos matriculados numa escola que mal conhecemos e precisamos nos dar o luxo, ao menos, de aprendermos. E queremos ser instrutores muitas vezes sem curso. Queremos falar, dar a mensagem sem ter que trabalhá-la. E aí nós pensamos que quem aqui o fala talvez esteja melhor, mas com certeza não. Mas mostra que nós precisamos estar ativos a todo momento, porque é apenas no movimentar-se, apenas na atividade, em que nós vamos mostrar que de fato temos compreendido, porque a fé sem obra ela é morta, não foi isso que Paulo disse? E que obra nós estamos fazendo? E ele não disse que seria uma grande obra, ele disse que era uma obra. Pode ser a obra da família, pode ser a obra da sociedade, pode ser a obra do centro espírita, do lar espírita, pode ser a obra que for, mas nós temos compreendido isso, temos dado o passo em direção a isso. Pensemos hoje, quando nós levantamos, abrimos nossos olhos, quais foram os primeiros gestos? Se estavam envolvidos de amor, ou se nós levantamos no automático, sem valorizar os momentos e os minutos sagrados que nos foram entregues. Olhamos nos olhos daqueles que cruzaram o nosso caminho, e não precisa ser nem familiar, porque às vezes no familiar é mais difícil. Abrimos um sorriso, demos um abraço, porque agora nós temos a desculpa do coronavírus, né? Como temos nos movimentado entre o mundo? Como temos nos portado? E depois queremos dizer que somos nós cristãos, que temos aprendido a fazer a reforma íntima. Temos nos enganado, temos cerceado a possibilidade de Jesus adentrar aos nossos corações. E aí nós vamos falar assim, mas é que minha família é muito difícil. Eu tento, mas não consigo. Mas Jesus não tinha ninguém junto dele para que ele desistisse, para que ele não continuasse. E mesmo assim ele persistiu, porque ele compreendia que através do movimento das obras, do movimento do esforço, desse movimento de sermos um dínamo, de produzir a energia, nós vamos conseguindo lentamente contagiar todo o ambiente em que nós estamos, mesmo que nós não percebemos. Talvez, se nós deixarmos de praticar o amor com uma pessoa, ela fique mais difícil, e às vezes nós olhamos e já falamos que ela é difícil. Então não desanimemos, não desistamos de compreender qual tem sido o nosso objetivo enquanto encarnados, porque enquanto nós não pensarmos em nós, na condição espiritual, entre a lei de sociedade, que primeiro nos convida a entender que a evolução cabe a nós, por isso Cristo é o renovador individual de cada um, porque depende de nós. Mas aonde eu aplico é na sociedade. A lei de sociedade nos convida a interagirmos para ensinarmos e aprendermos aquilo que nós ainda não somos capacitados, habilitados.
Porque às vezes aquele que parece ignorante aos nossos olhos pode nos oferecer muito mais através do sentimento, mas temos deixado de sentir através do coração. Temos trocado, invertido as percepções e temos olhado apenas com os olhos da carne. E aí nós vamos falar que temos aprendido a doutrina espírita, que nos fala que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que nós estamos nesse momento vivendo essa oportunidade e que se nós não tirarmos o melhor dela, nós voltaremos. Que no ciclo familiar, os laços familiares se estreitam cada vez mais, mas nós temos evitado nos aproximar dos nossos familiares, dos nossos próximos. Aquele lá fora, então, que eu nem conheço, esse eu tenho buscado apagar da minha visão. E parece que nós temos conseguido, porque temos olhado um pouco mais só para nós e para o caminho que nós estamos traçando. Porque somos estimulados a isso e vamos nos afastando do Cristo. Vivemos sob influências exteriores e não nos habilitamos pelo Cristo. Quem de nós já pensou como deveria ser bom naquela época em que um Cristo quase todas as noites se encontrava lá naquela casa humilde de Simão Pedro para poder falar da Boa Nova? Devia ser uma delícia, né? Quem de nós não gostaria de ouvir Jesus em pessoa, falando naquela casa simples, falando do mundo espiritual, dos verdadeiros valores, habilitando os discípulos lentamente, porque nós queremos estar prontos de um dia para o outro, e a natureza vem nos mostrar que não, que primeiro nós plantamos e vamos crescendo, vamos geminando, vamos rompendo barreiras, e nós queremos estar prontos para os grandes trabalhos, sendo que nem começamos os pequenos. E ao olhar para Jesus na casa de Simão Pedro com os discípulos, nem todos se tornaram apóstolos. Mas após a sua crucificação, seu desencarne, após deixar-nos no mundo material e seguir para o verdadeiro mundo, tudo aquilo que foi ensinado entre quatro paredes rompe aquele lar e chega a toda a humanidade. Não há quem nunca ouviu falar de Jesus, até aqueles que não acreditam. Todos já ouviram falar desse Espírito que entre nós esteve, que continua transmitindo seus ensinamentos diariamente através dos nossos sentidos, das nossas oportunidades que por vezes deixamos escorrer pelas nossas mãos. E é chegado o Natal, um momento em que nós trazemos o coração um pouco mais aberto ao amor, que nós falamos de Jesus como se de fato nós entendêssemos quem o é, e nós não entendemos. E a mensagem de hoje talvez poderia ser uma mensagem mais doce, mas é momento de nós olharmos a essa conversão, de nós nos prepararmos, deixarmos de ser discípulos e nos posicionarmos como apóstolos. Porque dentro desse entendimento, dessa grandiosidade de mensagem, nesse momento em que nós estamos, nessa fase do ano, nessa época do ano, que saibamos perceber que a maior alegria que nós podemos ter é trazer Jesus para dentro do nosso lar. Muito obrigado.